parcialmente, né? Nós prometemos aqui, né, Andresa, queríamos falar sobre a pena do general Augusto Heleno e de que forma os militares estariam, então, indignados com essa dosimetria da pena do general Heleno, que é um senhor, eu já não sei mais a idade dele, a produção pode me contar. Mas um senhor de idade já, o advogado dele, o Matheus Milanês, fez uma defesa aí batendo muito de frente com Moraes. Estão me dizendo aqui, ó, Augusto Heleno tem 77 anos de idade. Mas vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre a apuração junto aos militares. Quem está conosco é Mônica Gugliano, jornalista e especialista em política internacional e militares. Que honra mais uma vez. Obrigada, Mônica, por estar aqui conosco nessa sexta. Obrigada a vocês. Vocês sabem que foi um choque essa pena do Heleno no Exército, porque não é que os outros sejam qualquer um, mas o Heleno era um líder, né, no Exército. Ele foi comandante militar no Haiti, ele foi também, assim, ele tinha aquele, como é que eu posso dizer, ele tinha aquela honraria de de ter sido o primeiro colocado nas 3 escolas militares, né, que eles chamam de tríplice, desculpe, de tríplice coroado, que não é uma coisa assim muito comum, né, porque acontece com o aluno aprovado em primeiro lugar nas 3 escolas. Ele foi brilhante em tudo que ele fez, ele era uma pessoa muito carismática, ele foi chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, ele mantinha um excelente relacionamento com os jornalistas, ele foi comandante militar da Amazônia, que é um posto nobre no Exército, que, aliás, foi quando ele se desentendeu com o governo Lula, quando ele estava lá, quando ele criticou a política do governo Lula para os indígenas. Então, assim, eles imaginavam que Heleno e o general Paulo Sérgio teriam, assim, se não, eles trabalhavam com 2 opções, assim, os militares, ou com a absolvição deles, ou com uma pena menor, uma pena pequena. Então, imagina, Heleno pegou 21 anos, o general Paulo Sérgio, 19, se eu não estou enganada. Então, eles ficaram, assim, chocadíssimos. Não tanto pela idade. Perdemos a conexão com a Mônica, a gente vai tentar restabelecer o contato, mas ela estava dizendo, Andresa, de como o Exército ficou estarrecido com a pena que foi imposta ao general Augusto Heleno, não apenas ela estava explicando que não apenas pela idade, mas por tudo que ele construiu dentro do militarismo. E ela falou aí da generosidade dele com os jornalistas, isso eu também posso atestar. Ele era, durante o governo Jair Bolsonaro, muito próximo aos jornalistas e sempre nos ajudava bastante. Ninguém esperava, né, Neila, pelo que a Mônica está colocando, que ele fosse ser absolvido. Mas não se esperava uma pena, né, de 19 anos, né, ao Augusto Heleno. Mônica, acho que retornou, né? 21. Você estava comentando, Mônica, essa questão de que se esperava... Ela está corrigindo na pena. 21 anos, né, que não se esperava uma pena tão alta assim, né, para o general Heleno. Ô, Mônica, aproveito para te falar, né, você falou de toda a formação e dos postos que o general Heleno chegou dentro do Exército. Se fala muito isso, né, que os generais são pessoas muito preparadas, né, principalmente nessa questão da gestão, e se esperava que no governo Bolsonaro isso fosse fazer a diferença, né. O que se viu no final das contas foi uma politização
das Forças Armadas ali, dos militares, que acabaram cedendo a uma agenda do Bolsonaro. Agora, um ponto que eu queria falar contigo é que também se comentou muito que o Heleno, na verdade, teria segurado esse ímpeto golpista do Bolsonaro. Não é o que o julgamento, né, a conclusão dos ministros chegou, né, até porque ele foi condenado a uma pena tão alta. Mas se falou muito isso, né, Mônica, de que ele, na verdade, teria atuado aí como um freio aí nos ímpetos golpistas. Andressa, eu não sei se ele atuou como um freio nos ímpetos golpistas, porque eu acho que essa foi uma história que, sabe aquelas histórias que começam todas erradas? Então, essa foi uma história que começou errada. Heleno foi um dos responsáveis por aproximar, por levar Bolsonaro às Forças Armadas, porque Bolsonaro era um cara muito mal visto. E Heleno foi uma das pessoas assim que ele foi responsável por aproximar, por levar, na época o comandante era o general Vilas Boas, ele levou o general, ele levou o Bolsonaro ao general Vilas Boas, tanto é que obrigou o general Vilas Boas a depois receber todos os outros candidatos, porque da época, porque já que tinha recebido o Bolsonaro, e teve que receber todos os outros. Bolsonaro não era o candidato do general Vilas Boas, e Heleno levou o Bolsonaro, introduziu o Bolsonaro novamente ele tornou o Bolsonaro simpático aos militares. E existia a crença, na época, de que Bolsonaro obedeceria aquele grupo de generais que estava com ele. Lembra que tinha um grupo de generais, o Santos Cruz, o Rego Barros, que era porta-voz, e existia a ideia de que Bolsonaro obedeceria a esse grupo de generais, mesmo para pessoas experientes como esses militares, é uma ingenuidade, porque a gente que trabalha com política, que já cobriu o Palácio do Planalto, a gente sabe que quem senta lá naquela cadeira não obedece ninguém, né? É dono e senhor, né, da sua vontade. Não tem, assim, alguém que vai chegar lá e vai te dizer, pode até aceitar um conselho, mas isso não existe. Tanto é que Bolsonaro, assim, ele fez o que ele quis, que não necessariamente era o que os generais imaginavam que eles fariam. Dois saíram rapidamente, o Santos Cruz, um outro general que não era muito conhecido, que era o general Santa Rosa, que ele comandava a SAI, né, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, também saiu rapidamente, e o Rego Barros foi saído pelo Carlos, né, porque ele batia de frente com o Carlos nessa questão da comunicação. Esse deve estar agradecendo ao Carlos Bolsonaro até hoje, né, Mônica, de não estar lá. Certamente. Porque... E tem o Ramos também, né? O general, eu nunca me lembro o primeiro nome dele, Augusto Ramos, gente, que também era Luiz Ramos, que foi uma figura importante ali, foi ministro do Bolsonaro, mas dizem muito que ficou de fora porque era muito fofoqueiro. Então, se essa é a qualidade dele, também ele deve agradecer a isso, né? Então, não envolveram ele no plano do golpe porque ele falava demais. Tem isso, Mônica? Sabe que o Ramos é uma incógnita para mim, porque o Ramos estava sempre com o Bolsonaro, assim como o Heleno. Mas eu acho que ele teve a esperteza de ver que a coisa não estava
indo por um bom caminho e ele, sabe, caiu fora. Pegou a mulher, foi passear na Europa, você via fotos dele esquiando na neve com a mulher, sabe? Ele pegou e foi embora. Eu acho que você vê que ele não foi sequer citado um único momento. E ele estava sempre com o Bolsonaro, sempre. Mas eu acho que ele teve assim, o bom senso de ver que aquilo, como o pessoal brinca, aquilo não ia dar bom, né? E nessa de não ia dar bom, ele pegou e foi-se embora. Mas ele foi o único ali e saíram antes, né? Porque os outros, o Heleno, a defesa do Heleno, que o advogado dele fazia, de dizer que o Heleno, nos últimos tempos, estava afastado, quando o Bolsonaro se aproximou do PL, ele não quis. Tudo balela, né, Andressa? Porque, primeiro que o Heleno esperava ser vice do Bolsonaro nessa segunda campanha, né, na campanha à reeleição. Ele queria muito ser vice do Bolsonaro. E ele, assim, e o Heleno, se você fizer uma pesquisa, você não vai ver uma viagem, uma ida até a esquina que o Heleno não estivesse ao lado do Bolsonaro. Algumas vezes eu até perguntei para ele por quê, porque não era o de outros generais, militares ou civis que ocuparam o Gabinete de Segurança Institucional. E ele dizia assim, não, mas o Bolsonaro é muito visado e eu gosto de estar perto. Então, essa história de que ele não sabia, aquilo é muito difícil de acreditar nisso, sabe? É lenda, né? Perdemos o contato? Voltamos, eu acho. Voltamos. Sim. Ô, Mônica, aqui não é que nem a Casa Branca, que o nosso colega estava dizendo que a porta-voz do Trump combina ali as perguntas com os jornalistas. Então eu vou te pegar de surpresa aqui, a produção. Eu queria que você falasse um pouquinho do perfil, como você já trouxe o do Heleno, de todos os generais que foram ontem condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu vou pedir para a produção ir colocando aqui a imagem dos generais, cada um deles, para a Mônica, que é uma craque, e contando para a gente um pouquinho de quem é quem. Vamos começar de novo pelo Heleno, Mônica, que acho que você falou um ponto importante, né? Você disse que o Heleno é um dos generais que mais subiu ali, você falou que ele tem uma graduação, uma condecoração, me lembra aqui, que poucos têm ali no Exército, é isso? Faz um resuminho de novo de quem que é o general Heleno, até para as pessoas entenderem o que foi que o Supremo Tribunal Federal ontem condenou à prisão. Por que a gente diz tanto que esse julgamento foi histórico? Então, quem é o Heleno? O Heleno era um dos generais mais importantes no Exército. A começar você sabe que esse pessoal dá muita importância à formação, né? Então, o Heleno, ele tinha aquilo que as pessoas chamam de tríplice coroado. Isso ele foi aprovado como o melhor aluno nas 3 escolas militares, começando pela AMAN.
Então, ele era assim, e ele tinha uma ascendência muito grande sobre as novas gerações. Ele era um cara muito influente no Exército. Tanto é que ele conseguiu introduzir o Bolsonaro e convencer os caras que o Bolsonaro não só seria um bom candidato, como ainda ia obedecer eles. Então, imagina assim, a ascendência que ele tinha, né, sobre essas pessoas. E o fato dele ter estado no Haiti, embora tenha sido um período controverso, houve várias críticas dizendo que ele pegou pesado no Haiti, enfim, mas o general Heleno, eu acho que agora as pessoas já sabem, ele trabalhou com o general Silvio Frota, que tentou dar um golpe no Geisel, para acabar com a abertura que se tentava fazer naquela época, que era muito gradual e restrita, né? Mas era realmente era uma coisa assim, muito delicada, né? E o Heleno, nessa época, estava no gabinete do Silvio Frota. E ele tinha também depois, ele foi um cara... Ele sempre esteve perto desses grandes caras do Exército. Depois ele foi assessor do general Leônidas, que foi ministro do Exército do presidente Sarney. E ele, como general Leônidas... O general Leônidas costumava dizer que queriam transformar o Brasil num grande Cubão. Né? Numa grande Cuba, ele dizia, eles querem que isso aqui vire um Cubão. E o Heleno sempre compartilhou dessas ideias. Então, ele, assim, embora... publicamente ele fosse assim muito democrata, muito... Eu acho que as convicções ideológicas dele sempre foram muito de direita. Exato. Ô, Mônica, a condenação, a gente já vai passar para o próximo general aqui, mas só porque isso já pega todo mundo. A condenação desses generais, ela vai implicar na expulsão deles? É claro que não é algo automático, né? Você já explicou para a gente aqui ontem que o STM ela tem que considerar que eles são indignos para a carreira militar e depois os comandantes é que fazem a expulsão. Mas minha pergunta pelas suas apurações, o fato de terem sido condenados é líquido e certo que serão expulsos, mesmo sendo esses todos generais aí, como você está colocando, né, de história aí dentro das Forças Armadas? Ou pode ser que segurem essa expulsão? Eu acho... Eu não arriscaria dar um palpite sobre isso. Por quê? Porque vai haver um novo julgamento no STM. Eles vão ter acusação, eles vão ter defesa. O STM não é o STF. Então, eu acho que vai ser um novo processo. Mas eu não sei, assim, mas seria muito... Como é que eu posso te dizer? Talvez leviano não seja a melhor palavra, mas o STM inocentar esses caras, né? Não torná-los indignos para a farda, depois deles terem sido condenados por nada mais, nada menos que pela tentativa de dar um golpe de Estado, né? Então,
agora seria uma coisa assim, eu acho inclusive, Andressa, que seria mais inédito até do que esse julgamento. Você, assim, julgar um general de 4 estrelas indigno e tirar a farda dele, eu acho que é uma coisa assim chocante do que a condenação deles agora no STF. Mônica, no caso do general Paulo Sérgio, a gente também pode esperar que seja. Bom, você não quis dar o seu palpite, né, para a perda aí da patente ou para se tornar indigno pelos militares, mas general Paulo Sérgio também foi condenado a 19 anos em regime fechado. Podemos também considerar uma pena dura para um militar. Muito pesada. Muito pesada para ele, que foi ministro da Defesa, e que, ao que se sabe, nos últimos tempos, assim, sabe, já naqueles últimos dias, ele tentou dar uma ali, mas ele já não conseguiu mais. Ele era também um cara do alto comando. Ele era um cara importante na estrutura do exército, mas ele já, assim, Produção, o vamos fato tentar reconectar a dele Mônica, porque está ter bastante complicado participado de de ouvi-la. comissão. Então, vamos tentar reconectar, por favor, né? Peço atenção também da produção quando estiver falhando assim, para a gente não sacrificar a audiência que está querendo ouvir o que a Mônica está dizendo e não está conseguindo conversar, ouvi-la, né? Entendê-la, porque está picotando muito. A gente está conversando aqui com a jornalista Mônica Gugliano, que é especialista, né, nessa área de cobertura de militares e também de política internacional e na política como um todo, e ela está fazendo um desenho para a gente de quem são os generais, né, que foram condenados ontem pelo Supremo Tribunal Federal, e contando para a gente, né, Neila, o quanto que esses generais eram importantes ali na cúpula do Exército, na cúpula das Forças Armadas. Então a gente não está falando de quaisquer pessoas que foram condenadas, né? Ela falou do general Heleno, né, que tem um tríplice comando, né, que foi o melhor aluno nas 3 escolas ali, né, que tem ali no Exército, para você chegar no topo da carreira. Então eram pessoas bastante respeitadas dentro da estrutura militar e que agora foram todos condenados. Então, que a Mônica estava dizendo para a gente que na avaliação dela, praticamente impossível que o Superior Tribunal Militar não puna esses generais com a perda, né, da patente. Não são eles que decretam a perda da patente. O STM, ele considera um militar indigno para o cargo, e depois o comandante das forças, seja qual for, né, a força que o militar esteja ali subordinado, é quem decreta a perda da patente. E uma coisa interessante, né, Neila, que ela estava colocando, é que a perda da patente é muito pior para um militar do que a condenação pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que a condenação, você ser preso e condenado, né, e preso, é ruim para todo mundo, mas o que ela está dizendo é que tirar a farda de um militar que fez toda a sua carreira para isso é algo que é mais humilhante do ponto de vista dos militares, né, do que qualquer outra condenação. E é claro, a Mônica colocou que seria muito ruim para a imagem do STM não decretar que eles sejam indignos para o cargo, uma vez que foram
condenados pelo Supremo Tribunal Federal, e todos foram condenados ali por tentativa de golpe de Estado e também por atuação contra o Estado Democrático de Direito, seria muito difícil para o STM não condená-los, seria ruim para a imagem do STM, mas a gente já viu o STM cometer absurdos aí nos seus julgamentos, eles não são muito acostumados a punir os militares. Então, dado essas qualidades e características dos generais que foram condenados ontem, me parece que a gente precisa acompanhar com atenção, Neila, como que é que o STM vai funcionar. Até porque esse espírito golpista ali não é algo exclusivo desses generais que foram condenados. Os militares nunca quiseram que o Lula assumisse o poder. Isso não significa que a gente pode generalizar e que todos concordassem que se desse um golpe de Estado no país para você não permitir que um presidente democraticamente eleito tomasse posse, mas que os militares não gostaram da eleição do Lula, isso é um fato, né? Tinha-se muita preocupação, Neila, durante a eleição de como é que os militares iriam reagir, né, à posse do presidente Lula, porque é um governo de esquerda e principalmente na época da presidente Dilma Rousseff, foi a presidente Dilma Rousseff quem começou ali a abertura dos arquivos da ditadura, que este governo não abriu. Ainda tem muitos arquivos da época da ditadura que estão fechados, que ninguém nunca viu e que se esperava muito que com a eleição do Lula, que eles de uma vez por todas abrisse esses arquivos. O Lula não enfrentou essa questão justamente para não criar mais problemas ali com os militares. Então, quando se escolheu o ministro José Múcio, que é o ministro da Defesa, que é o ministro a quem as três forças são subordinadas, é porque o Zé Múcio tem ali uma facilidade no diálogo, é um ministro com bastante cordialidade, então seria um ministro que conseguiria acalmar as Forças Armadas. Tanto que na época que o Bolsonaro perdeu a eleição, Neila, vamos lembrar que essa transição dos ministros militares para os ministros indicados pelo Lula foi uma transição bastante complicada. Os primeiros ministros que o Lula indicou, primeiro ministro que o Lula indicou foi justamente o José Múcio, para ir já tentando fazer esse diálogo para distensionar o país. E só se conseguiu fazer essa transmissão de faixa ali dos ministros militares, que é do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, porque o José Múcio foi conversar com o Jair Bolsonaro e tentar apaziguar um pouco ali as relações, tanto é que teve, acho que o da Marinha, eu sempre me confundo, não aceitou nem participar ali da passada de bastão, né? Ele não esteve ali presente porque discordou ali claramente, né, de um novo governo, o que foi algo também inédito na história do país. Se considerou ali uma insubordinação de não se ter participado ali dessa transmissão ali do cargo. Então, não sei se já temos a Mônica de volta, a conexão da Mônica estava muito ruim, infelizmente, então a gente vai passar para outros assuntos aqui e a Mônica depois volta em outro momento para a gente ir fazendo esse perfil de quem são esses militares, né? Não tem só general, porque não tem só exército ali condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai continuar com a Mônica depois, ou hoje ou a semana que vem, para ela contar para a gente um pouquinho do perfil desses militares, Neila. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre julgamento. Depois de um voto